Oi, galerinha, tudo bem? Olha só, então é dia de aula de arte novamente. Tá friozinho, né? Tô eu aqui todo agasalhado e eu preparei uma aula bem legal para vocês hoje. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre textura. E nós vamos fazer isso a partir de uma técnica que eu vou ensinar para vocês. E tomara que vocês gostem de fazer, tá bom? Textura é tudo aquilo que eu descubro com o sentido do tato, tá? Na arte, tem um modo muito legal de explicar que eu encontrei aqui no livro para vocês. Olha só. Textura é a característica, a aparência da superfície dos objetos. Por exemplo, a superfície deste livro é lisa, a textura é lisa. Mas, por exemplo, a superfície de um muro chapiscado não é liso, é áspero. E na arte, o artista utiliza diversos recursos para tentar representar essa variedade de texturas na sua obra de arte. Olha só, eu vou deixar aqui para vocês uma obra de arte de um artista, de um xilogravorista brasileiro chamado Lívio Abramo. Ele fazia estilogravuras, que é uma espécie de carimbo. Então ele cria o desenho na madeira e depois ele carimba. Percebe como o desenho na madeira é cheio de texturas diferentes? Vamos reparar nessa obra dos cavalos aí, olha, como ele deixa a crina dos cavalos todos com texturas diferentes. Tá vendo? Umas crinas são todas riscadinhas, que é um tipo de textura, e a outra é toda pontilhadinha, que é outro desenho, é outra textura, tá? Imaginem se vocês pudessem tocar esse desenho. Vocês acham que ele seria, que essa textura, né, que ele deixou na crina, seria lisa, seria áspera? Bom, mas para a gente descobrir um pouquinho mais sobre isso, nós vamos utilizar uma técnica. E a técnica que eu vou ensinar para vocês hoje é a frotagem. Vocês já ouviram falar de frotagem? Então eu vou explicar para vocês o que é e vou ensinar vocês a fazerem, tá bom? Olha só, você já ouviu falar sobre frotagem? Frotagem é uma técnica que permite capturar no papel a textura de outras superfícies. Pode ser usada para copiar a textura de um pequeno objeto, como o de uma moeda, ou da superfície de uma folha, de uma lixa de parede. E é isso que a gente vai fazer hoje, olha só. Vou separar aqui o material. E eu separei algumas coisas para a gente tentar capturar aqui no nosso desenho a textura dessas superfícies. Então eu peguei aqui uma folha. Aliás, eu peguei mais, foram folhas mesmo. Tá vendo? Percebam nessa folha que ela tem um desenho aqui, ó. Percebam que esta folha tem outro desenho. E essa tem outro. E eu também peguei esse papelão aqui que tem esse ondulado aqui, que eu acho que vai ficar interessante para a gente criar uma composição. O interessante para a gente marcar as texturas é o giz de cera. O giz de cera é o ideal para a gente marcar as texturas, mas vocês podem fazer com lápis grafite ou tentar fazer com lápis de cor também, tá bom? Eu vou utilizar o giz de cera, certo? E como a gente vai fazer, eu vou explicar para vocês agora. Então, percebam que é muito simples a técnica da frotagem. Basta colocar o objeto, aqui no caso eu estou usando esse papelão, as folhas, mas você pode usar a moeda, colocar debaixo da folha e esfregar o giz de cera ou então lápis de cor, o que você escolher para fazer a sua frotagem, a sua composição, tá bom? E aí depois é ver e mostrar o resultado para o professor.
Então, esse foi o resultado da minha frotagem. Vocês viram que depois eu coloquei uma moldurinha para transformar ela num trabalho, numa obra? Ah, vocês poderiam tentar fazer isso, é claro, quem quiser. Bom, então hoje nós descobrimos um pouco mais sobre textura. Agora, vocês vão pegar uma folha de papel sulfite ou uma folha do caderno e um giz de cera ou um lápis e vão sair pelo quintal tentando capturar a textura das coisas, do muro, das folhas. Vocês vão ver o que tem aí no quintal e ver o que a gente pode tentar, a imagem que a gente pode tentar criar com essas diversas texturas, certinho? E aí depois que fizer isso, você vai tirar uma foto bem bonita e vai colocar lá no grupo, tá bom? E vai compartilhar com a gente o seu resultado sobre textura, sobre frotagem, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem de fazer a aula dessa semana e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um beijo, cuidem-se!